Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor já se faz presente no nosso meio, Pai. Obrigado porque desde o momento da entrada dessa igreja, Senhor, de uma entrega de uma balinha, de uma placa de você estar feliz, a gente já pôde sentir a sua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor se manifesta, Senhor. Obrigado porque não tem nada mais precioso e mais poderoso do que a manifestação da sua presença, e nós pudemos e ainda podemos sentir nesse lugar, Senhor. Então eu te peço que o Senhor permaneça, Pai. Que o Senhor venha com o espírito de revelação neste momento, Senhor, durante a palavra, Senhor. Que o Senhor livre, Senhor, de toda a distração, de todos os ruídos, de toda a dor de cabeça, toda a enfermidade, tudo aquilo que atrapalhe, Senhor, da sua noiva de receber uma mensagem do seu noivo, Jesus. Que eu possa simplesmente ser usado para transmitir aquilo que está no seu coração, Senhor, que nada de mim possa vir aqui, Senhor, nada das minhas próprias palavras, mas simplesmente aquilo que o Senhor tem para essa manhã, reservado para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês estão felizes ainda? Meus amigos, o tema dessa mensagem é distraídos demais para perceber. Eu acho que a gente tem vivido, né? E ouvido domingo após domingo, os testemunhos de quartas-feiras têm sido muito precioso, muito poderoso. E muitas mensagens já têm direcionado a nós para essa estação, para esse ano, né? O combustível para aquilo que a gente vai trilhar. A busca pela santidade, a busca por não se distrair. É um pouco sobre isso que eu quero falar aqui nessa manhã. E a verdade é que existe muito aquela mística do ano novo, né? O ano novo eu vou fazer tal coisa, o ano novo vai ser assim, né? A virada do ano. Só que a verdade é que se o ano mudar e a gente não mudar em nada as nossas atitudes, vai ser a mesma coisa. Então essa mensagem poderia se chamar também Feliz Ano Novo, mesmo a gente estando em fevereiro. Porque o ano novo é quando você decide fazer algo novo, fazer algo diferente para Jesus. E eu não sei quantos aqui têm entendido, mas eu já tenho sofrido muito um alinhamento da parte do Senhor. Um alinhamento espiritual. Deus tem nos alinhado cada dia mais para que a gente possa viver em santidade, né? E esse alinhamento é quando Deus permite que a gente receba um frescor, algo novo dele. E esse alinhamento ele vai partir em todas as áreas, né? Em todos os nossos costumes. Por exemplo, eu por muitas vezes tenho o hábito, o costume de acordar, a primeira coisa é pegar o meu celular ali, não só para desligar o despertador, mas já dou uma olhadinha ali, se tem um WhatsApp ou alguma coisa, e ali você já gasta um tempo e ali você já deixou de entregar a primeira parte. Tem uma coisa que nós podemos entregar para Deus que não depende de Deus. Só tem uma coisa, que é a primícia, é a primeira parte. Então, quando eu acordo o meu olho, a primeira coisa que eu faço é unicamente decisão minha. Não depende de Deus. As outras vezes, as outras coisas durante o dia, tem circunstâncias, tem fatores externos, tem várias coisas que possam ajudar ou atrapalhar de eu ter um relacionamento com Deus, de eu decidir alguma coisa para Deus. Mas o que eu escolho fazer, a primeira parte do meu dia, é minha. E de verdade, parece que está mais difícil cada dia que passa, está ficando mais difícil você ser um crente, né? E está mais fácil você parecer que é um crente. Eu já preguei sobre isso, né? Sobre o quase cristão. Tá muito fácil a gente ficar no quase. É muito difícil hoje a gente ficar sendo um cristão de verdade, sendo um crente de verdade, que lê a Bíblia de verdade, que renuncia o que tiver que renunciar de verdade, para receber da parte de Deus algo novo. E de verdade eu creio que nessa manhã existe um convite para a gente
ir para um lugar mais alto, sair de um lugar mediano para experimentar algo novo da parte de Deus. E eu não estou falando de glamour, de coisas glamourosas, mas experimentar o sobrenatural, o vinho de Deus, o vinho novo. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 17, um versículo muito conhecido. Vai falar assim: não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Muito conhecido. Quem aqui não sabe o que é o odre é um recipiente, é como se fosse uma bolsa ali de couro, que é usada muito para transportar vinho naquela época, né? E os odres novos, eles eram mais flexíveis, né? Mas eles endureciam com o tempo. Aí quando é colocado um vinho novo dentro desse odre, esse vinho ele continua fazendo o processo dele de fermentação, então ele estica esse odre. Quando o odre é novo, ele tem essa flexibilidade, e quando o odre ele é velho, ele se rompe, ele é rachado, ele é seco, e quando o vinho começa a fermentar, se rompe tudo isso. É como se, eu não sei quantos aqui já colocou uma água com gás para congelar, e aí de repente ele estufa toda a garrafa. É exatamente isso que acontece com o vinho fermentado. Mas a palavra velho aqui que fala nesse texto é muito interessante, que o original dessa palavra significa gasto pelo uso. Alguém que já foi muito usado, mas se tornou rígido. Quantas bandas no passado, quantos ministérios que a gente já foi muito abençoado, que foram trilhas sonoras dos nossos quartinhos, dos nossos relacionamentos, que hoje nem se vê, não se vê mais nada. E não estou falando por conta de mídia, mas quantos homens e mulheres de Deus já foram usados para cuidar de muitas pessoas, para transformar muitas vidas, para dar destino. Quantos homens e mulheres já viram sinais e maravilhas de Deus e hoje estão estagnados no mesmo lugar? Odre velho, gasto pelo uso. Parece que quanto mais tempo de conversão a gente tem, mais cascudo e rígido a gente fica. Quando na verdade, mais quebrantado, mais maleável a gente deveria estar. Talvez você tenha, 30 anos de conversão, quando você vê um versículo como esse, já sei o que vai pregar. Odre velho, odre novo, odre velho tem que ser... A gente deveria ser mais quebrantado. Mas a boa notícia é que a barrica, né, o barril, vamos dizer assim, de madeira, ou também o odre, mesmo velho, no mais alto nível de ressecamento, de rigidez, ele tem como ser recuperado. Existem 3 processos. O primeiro processo é a imersão na água. Tira todo o vinho, você mergulha na água, você limpa bem, tira toda a borra, deixa no sol secando, passa um maçarico ali no barril, no odre você mergulha na água para ver se amolece o couro novamente. E aí vem a segunda parte, que é a hidratação com o óleo. É aplicado um azeite nesse odre, ou óleo de linhaça, que é muito usado hoje em dia nos barris de madeira, para fazer a proteção disso tudo. A proteção na madeira e no couro, o óleo, ele, além de hidratar, ele vai restaurar essa elasticidade do couro, para evitar alguns novos vazamentos. E o último processo de restauração no odre velho é a vedação. Fechar as brechas. Tanto na madeira quanto nos odres tradicionais em couro, era usado cera de abelha ou betume aquecido ali, que poderia ser necessário para, de forma interna, refazer toda a vedação, fechar todas as brechas, todas as pequenas fissuras, para que quando terminasse todo esse processo, o barril ou o odre pudesse receber novamente um vinho.
Consegue entender por que Jesus ilustra essa parábola para a galera? Porque antes da gente se preocupar em receber um vinho novo, receber uma nova porção, receber o novo de Deus para o novo ano, para 2026, a gente precisa se tornar um odre novo. E o melhor é que mesmo o odre mais rígido tem recuperação. Glória a Deus. Aqui a gente já poderia encerrar e ir embora para casa, né? Mas Deus é bom e tem mais. Só um pouquinho. Deus é bom. Aleluia. Vocês estão felizes aí, né, gente? Vocês estão bem quietinhos. Caramba. Também, né? Umas lapadas já assim. Ai, glória a Deus. E o mais interessante é que a missão mais complexa não é o Espírito ser derramado, né? Mas é preparar os odres para suportar aquilo que vai ser derramado. Eu não sei você, mas a minha oração é que eu quero ser esse odre novo. Eu sou rígido em muitas áreas e eu preciso de água, de azeite e de fechar as brechas para receber o novo de Deus. Isso fala do quê? De um padrão de comportamento, né? Existe um padrão que vai atrair a manifestação de Deus, um padrão de comportamento que atrai a presença de Deus. Noé, Daniel, Elias, Eliseu, José, João Batista, cara, existe um padrão de comportamento dessas pessoas. Esse padrão faz com que a gente consiga entender o tipo de pessoa que provoca a manifestação de Deus. E Jesus, eu creio que está despertando sim uma geração daqueles que trocaram as suas vidas para viver em restrição das suas liberdades. Quando Deus te pede algo que é lícito, será que Ele tem o nosso coração para a gente devolver, entregar, ou abandonar, ou recusar aquilo que é lícito? Não estou falando de pecado, pecado não deveria nem entrar na conversa. Aquilo que é lícito, ficar restrito às nossas liberdades, para experimentar uma satisfação plena em servir a Deus. São pessoas que não aceitaram a viver uma vida comum, não aceitaram o padrão desse mundo. E novamente, quando a gente lê esse texto de não se moldar ao padrão do mundo, não fala só de pecado, fala de coisas lícitas também, que é o padrão do mundo. Deus sempre Deus sempre quer fazer uma coisa nova. Deus tem uma porção que nunca acaba. Deus é uma fonte inesgotável, amém? Mas se o coração nosso, que é um odre, não tiver apto para receber, é desperdício de vinho, e Deus não desperdiça o vinho dele. Muitas vezes a gente quer sentar na mesa do Senhor, mas a gente já está satisfeito e recusa o banquete que Deus está oferecendo. A gente troca por um trio do Big Mac. Ai, Jesus, eu quero só o suficiente para viver. Eu quero só ali no meu saláriozinho, pagar meus boletinhos, tá tudo de boa aqui em casa. Eu não preciso de nada. A gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade. Eu quero sim, eu quero ter mais do que eu preciso, porque eu quero abençoar cada vez mais, que eu quero ser generoso ainda mais. Não naquele discurso de quando eu tiver eu vou abençoar. Não, já começa abençoando, porque aí Deus vê que você está abençoando, Ele vai te dar mais, porque Ele sabe que Ele pode contar com aquilo que você tem. Teve uma vez que eu vi num podcast, acho que foi, o Dandu que falou: Deus responde todas as minhas orações. Tudo que eu peço, Ele me dá. Eu falei assim, oxe, tá certo que o cara é... tá certo que ele é o Jedi ali do... Eu falo Jedi, mas eu nunca assisti Star Wars. Ele é o cara lá, beleza, mas pô, tudo que pede... Aí ele terminou a frase falando, porque Deus sabe que tudo que Ele me pediu eu vou dar. Tudo. Tudo. E eu falei assim, caraca, agora eu entendi que ele é o Jedi. Eu não sei quem é Jedi não, tô brincando. Jedi é bom, né? É bom. Cara, a gente precisa mudar a nossa ótica, mudar a nossa mentalidade para receber uma nova porção, um vinho novo da parte de Deus, amém? Se a gente não entender, a gente vai dar a resposta errada.
A gente vai celebrar quando Deus quer lamentação. A gente muitas vezes que Deus quer dar uma porção de alegria, a gente quer trazer uma cura interior. Se a gente não tiver com o coração alinhado com Deus, nós vamos entregar algo diferente daquilo que Deus espera. E o que faz isso? A rigidez, a dureza do coração. E a dureza do coração faz o povo não ver milagre nenhum, desde o Antigo Testamento. A dureza do coração faz com que Jesus não consiga fazer muitos milagres ali por causa da familiaridade. A dureza do coração faz com que a gente não consiga experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. A Poema não vai ser essa igreja que existe uma pessoa super produtiva no ministério, mas com o coração ela não está no lugar, a família ela não está bem estruturada, né? A esposa não está sendo bem tratada, os filhos não estão sendo bem tratados, o marido não está sendo bem tratado, não está cuidando da sua casa, mas você não vai ver pessoas que estão com o coração fora do lugar, servindo porque elas são boas. A gente sempre fala isso, acho que vários aqui que vieram de outro ministério, acho que quase 90% aqui já ouviram a gente que é o seu coração antes do seu serviço. Muitas pessoas ficaram muito espantadas porque vem de uma religião em que você precisa viver um ativismo religioso, que você serve uma semana sim, outra também, e aí você não tem tempo para sua família, não consegue nem fazer nem passear num parque com a sua família, porque você tem compromisso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo da igreja, e vai, de quando chega aqui, não, quero servir. Não, mas como está seu coração? Não, mas eu quero servir. Cara, quantas pessoas pegaram mal por isso, por não servir? Quantas pessoas já falaram assim, cara, mas se não é para servir na igreja, não faz sentido estar na igreja. Mas faz sentido você estar na igreja e perdendo sua casa? Faz sentido você estar servindo na igreja e perdendo sua família? Não faz. Por outro lado, tem aquelas pessoas que, por anos, tá falando, a família é o nosso primeiro ministério, né, pastor? Eu tenho que cuidar da minha família primeiro. Quem falou? Quem falou que a família é o primeiro ministério? Como diz o Ricardo Oliveira, mentiram! Tô brincando, gente, ninguém mentiu para você não. Mas, isso não está escrito na Bíblia que a família é o nosso primeiro ministério. Ministério é o quê? É fazer uma obra para Deus, certo? Estamos entendidos? É muito comum a gente ouvir que a família é o primeiro ministério, mas a Bíblia fala que se você não cuida da sua família, você não é apto e não deveria estar em nenhum ministério. Não está falando que a família é um ministério. O texto, com base nisso, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo que vai dizer: se alguém, especialmente dos que são da sua própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que aquele que não acredita em Cristo. Então a família não é o primeiro ministério, a família é um pré-requisito para você no ministério. Ministério é uma obra que você entrega para Deus, a sua família é o que Deus entregou na sua mão para você cuidar. Aleluia. Então vamos parar de dizer que a família é o nosso primeiro ministério, vamos cuidar da nossa casa e servir, amém? Era isso que eu queria falar. Cuida do seu coração. Nós queremos ser aquelas pessoas que vão aguentar o derramar do Senhor, que vão suportar a nova porção de Deus. Nós queremos ser aquela geração que vai permanecer fiel ao chamado de estar perto de Deus, a se relacionar com Deus. O primeiro processo ali é mergulhar na água. Isso fala do batismo, isso fala de um arrependimento, né? Ah, mas eu já sou batizado, então mergulha na palavra, então. Se não tem água, mergulha na palavra. Nós não queremos ser uma geração viva, mas uma geração que morreu para si por não aceitar os padrões do mundo. E nós queremos, isso aqui é muito importante e é a partir daqui que eu quero pregar, que não queremos ser uma distração, uma geração distraída. Oh, Deus que ajude. Cuidado com as distrações.
Você sabia que o diabo não está interessado em fazer você pecar? Ele não está nem aí se você peca ou não. A preocupação do diabo é fazer você perder tempo. Por isso o primeiro lugar que o diabo vai te atacar é no seu relacionamento com Deus. Pode analisar a sua vida. Se você tem alguma brecha, alguma coisa que você, nossa, tô sendo tentado pelo inimigo, analisa a sua vida e vê como está seu tempo com Deus. Você está tendo tempo com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Esse é o primeiro lugar que o diabo vai te atacar. Ele não está nem aí se você vai pecar ou não. Ele está aí se você está perdendo tempo, não está se relacionando com Deus, você não está sendo um sacerdote, você não está tendo intimidade. E quem não tem intimidade se distancia do propósito. E aí o diabo já ganhou. Sem fazer força nenhuma e sem fazer você pecar. Que é o pior. Quanto tempo faz que você não tem um relacionamento, um tempo de qualidade com Jesus? A gente gosta de postar várias mesas da hora. Nossa, tempo de qualidade com meu amigo, mas e o seu tempo de qualidade com Deus, como tá? Quanto tempo faz que você não saboreia um bom café com Jesus? Eu gosto muito de café, gosto de chimarrão. Quanto tempo você não contempla algo que foi criado por Deus? Esses dias eu estava voltando para casa aqui, pegando a linha verde aqui, sentido, sei lá se é sul, norte aqui. E aí tava, cara, tinha um monte de árvore lá, tipo como se fosse umas cerejeiras, coisa bonita pra caramba. Daí eu falei assim, caraca, olha isso, bonito, né? E aí eu comecei a lembrar dos lírios dos campos, que nem eles se vestem tão bem, né? Tipo assim, Deus cuida dele, cuida dos pássaros. E eu fiquei lá, cara, é bem perto, minha casa aqui dá uns 15 minutos. E aí eu fiquei, cara, nesses 15 minutos contemplando assim, falei, cara, a criação é maravilhosa. A gente gosta muito, né, de... Você vê lá o pôr do sol, cara, por que as pessoas amam o pôr do sol? Eu já falei isso aqui. Porque era no pôr do sol, na viração do dia, que Deus vinha falar com o homem. Então mesmo as pessoas que não são convertidas, nunca ouviram falar de Jesus, elas amam ver aquele laranjinha no céu, porque a criação foi feita para isso, para se relacionar com Deus, para se relacionar com o seu Criador. E desde a criação, diariamente, na viração do dia, Deus descia falar com o homem no jardim. É para isso que a gente foi criado, para relacionamento. E se a gente não se relaciona, como que a gente cobra de Deus as outras coisas? Quanto tempo que você não fica horas contemplando a Deus? Tiago Chagas falou aqui foi semana passada. Cara, quando Jesus fala, você não consegue ficar comigo nem uma hora. Tem um amigo nosso, o Gui Barros, lá no começo aqui, ele participou do comecinho da Poema. Hoje ele mora lá nos Estados Unidos, está congregando lá na Poema Orlando. Ele me falou, ele estava passando, a gente estava fazendo uma chamada de vídeo, e ele passando uma situação bastante conturbada, um caos lá na faculdade, que ele foi para lá para estudar. E, cara, um turbilhão de coisas acontecendo, ele sem tempo pra nada, aquela correria e tal. E ele pegou e falou pra mim, cara, sabe qual foi a melhor coisa que eu fiz? Eu deitei e falei, Deus, eu tô sem tempo pra nada, mas eu vou deitar aqui no chão e vou ofertar 1 hora do meu silêncio pra você. Então, 1 hora eu não vou fazer nada, eu vou ficar em silêncio contemplando você. Eu falei assim, caraca, mano, que poderoso isso. Eu nunca ofertei o meu silêncio para Deus. Acho que eu falo muito também. Às vezes não dá tempo nem de Deus responder, eu estou falando tanto com Ele. Distração. Entregar algo para Deus. Eu estava passando, eu trabalhava na Secretaria do Estado aqui. Eu estava passando uns momentos de muita perturbação no trabalho mesmo, assim, quase tendo crises de burnout. E aí, comecei a orar e eu estava fazendo muita coisa na igreja. A igreja, na época, começando lá estava no hotel. Então, muitas demandas, não tinha tempo para um nem para outro. E aí eu comecei a orar, Jesus, se for a tua vontade, me tira daqui. E eu quero servir integral na sua igreja. Cara, comecei a orar.
Deus não falava, Deus não respondia, até que Deus me entregou uma palavra. Deus me levou lá para o texto em que Moisés vai lá pedir para Faraó, e Faraó manda dobrar a carga de trabalho deles para que eles não tivessem tempo de ir para o deserto ali adorar a Deus. Então, sabe que eles estão com tempo livre, então vamos dobrar a carga de trabalho para que eles fiquem sem tempo ali para adorar a Deus. Deus me levou para esse texto e eu falei assim, uau, é isso mesmo, então já era. Estou ficando sem tempo. E aí eu não tinha tempo para adorar a Deus, não tinha tempo de sacerdócio, relacionamento com Deus. E eu falei assim, cara, estou caindo num ativismo no meu trabalho, ativismo na igreja. E é isso, vou tomar essa decisão. Só que aí, cara, tudo foi meio barrando, assim, não aconteceu. Aí fui levando a vida. Fui tendo várias mesas, passou, eu vou para encurtar a história, passou mais ou menos aí 1 ano e meio disso tudo. Já tinha esquecido já dessa palavra. E aí eu estava trabalhando no projeto do Verão Maior, que é um projeto aqui do estado. E aí eu estava lá trabalhando igual um louco. Mas eu falava, não, preciso ter um tempo com Deus. Acordava, lia meio versículo e saía correndo com o pão na mão, coisa porque não dava tempo. Mas aí eu comecei a investir cada vez nisso, comecei a entender que, cara, é todo dia e o tempo todo eu preciso estar com Jesus. Então eu comecei a orar sobre todas as coisas que eu estava fazendo durante o dia. E aí eu lembro, cara, que eu estava... E aí eu estava lá no quarto da casa lá que a gente locou. E aí eu recebo uma mensagem falando, você quer vir trabalhar integral aqui na igreja? Eu falei assim, quero. Vamos fechar já então. Falei assim. Aí a Fábio estava do meu lado lá, foi passar férias, eu fui trabalhar, pagar a casa para ela e ela ficava na praia. E aí ela falava, você não vai nem orar? Eu falei, cara, eu oro faz 1 ano e meio já. Já é confirmação, já é resposta. Ela falou assim, não, vai orar. Eu falei assim, cara, vou orar então. Daí eu fui, fiquei o dia inteiro ali na praia orando. Não estava fazendo nada no meu trabalho. Ficava fotografando ali, filmando ali, eu saía de canto, ficava orando um pouco ali. Falei, Deus, preciso de uma resposta, que eu já respondi que eu quero, mas eu preciso agora de uma confirmação. Senão eu vou ser meio traíra. Falei, não, viu, lembra que eu falei que eu queria? Tava zoando só, não quero. E aí eu falei assim, cara, preciso de uma confirmação. E aí eu tava Cara, isso foi de noite, daí. Eu tava no show do Fernando de Sorocaba. Delegado. Tava lá. Tava lá fotografando, trabalhando, gente. Tava fazendo a cobertura do evento lá e tal. Tava lá fotografando. E, cara, eu falei, e a Fábio não quis ir nesse dia. Geralmente ela ia nos shows e ficava dançando e tudo. Não ficava, não, tô brincando. E aí esse dia ela não quis, eu falei assim, vou de a pé também, que já vou tendo um tempo com Deus aqui, Deus precisa me responder. Fui lá e rolando o show. Aí na volta eu falei, agora eu vou embora, né? Voltar de a pé. Cara, naquele dia, Deus me lembrou exatamente desse texto. Eu falei, caraca, 1 ano e meio atrás eu tinha esquecido desse texto. Eu falei, é a resposta. Mas por que Deus respondeu agora? Porque esse 1 ano e meio eu estava distraído. Eu acho que Deus já tinha me falado. Eu estava distraído e não estava percebendo. E graças a Deus, né, cara? Hoje estamos aí. Aleluia. 1 Pedro 5,7 vai dizer, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém, meus irmãos? Versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Está vendo que não é só você que sofre? Todo mundo está sofrendo. Mas olha como a gente precisa estar atento e vigilante. Qual tem sido a nossa distração hoje? Talvez a internet, talvez os compromissos da igreja, talvez os afazeres da casa, talvez o nosso trabalho. Eu não sei qual que é a sua distração, eu sei muitas vezes a minha.
Mas quando eu falei para vocês ali que eu comecei a orar ali até durante o dia, eu entendi uma frase que eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci. Eu não sei de quem que é, já vi creditada a várias pessoas, que é uma frase muito antiga, já vi como Spurgeon, já vi como vários outros assim, então não sei quem é, pode ser que seja minha então. Que fala assim: eu não oro mais do que 10 minutos, porém eu não me lembro de passar 10 minutos sem orar. Nesse dia que eu vi essa frase, eu entendi quando a Bíblia fala para orar sem cessar, né? Tipo, cara, eu preciso orar o tempo todo. Tudo da minha vida tem que ser para Jesus. Tudo, não importa. Esses dias eu estava saindo da academia, eu e a Fábio, diga-se de passagem, né? Tô cada vez mais forte. Essa calça aqui era skinny. Nossa, essa foi ruim demais, né? Mas aí a gente foi almoçar ali, cara, num restaurante. E aí, cara, um restaurante lá de PF e tal. E aí tinha um casal do senhorzinho, e a Fábio, olha lá, ó. Mano, o casal no meio da praça de alimentação, parado, mão dada assim, ó, orando antes de comer, assim. Falei assim, uau, caraca, mano. Olha que louco, né? Às vezes eu não oro nem em casa pra almoçar, ainda mais agora que a Fábio tá fazendo umas marmitas lá pra ver se emagreço. Então, tipo assim, já pega, descongela e come ali. Falei, cara, às vezes não oro nem em casa. Os caras estão na praça de alimentação, agradecendo pelo alimento que eles tiveram condição de comprar e comer e se alimentar. Falei assim, mano, é isso. É não parar nem 10 minutos pra orar e não passar 10 minutos sem fazer uma oração. E isso me leva, eu queria entrar numa história muito conhecida também. Eu propositalmente trouxe histórias conhecidas, né, para você que é um odre rígido, reclamar. Noé. Acho que Noé, as crianças de 2 anos sabem, né, a história da arca de Noé, né? Mas eu quero trazer um pouco disso, amém? Vocês estão comigo aí? Vocês deixam eu falar um pouco da história de Noé? 1 Pedro 2, lá no Novo Testamento, vamos começar, vamos fazer o negócio tudo inverso. Versículo 5 vai dizer: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Olha que interessante que essa carta de Pedro fala que Noé era um pregador da justiça. E a Bíblia não registrou nenhuma pregação dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu creio que a pregação da justiça que validou Noé foi a sua própria vida. A própria vida de Noé era uma pregação, era uma carta viva. A convicção que Noé tinha de gastar os seus dias se preparando para viver algo que nunca tinha acontecido. Nunca na história da humanidade tinha chovido. E Deus manda ele construir uma arca que o mundo vai acabar em água, em chuva. A nossa missão nesse tempo hoje é ser a mensagem mais poderosa do que as nossas próprias pregações. Essa é a parte do processo que é muito mais valioso aquilo que nós estamos nos tornando do que aquilo que nós estamos fazendo. E aqui tem 3 pontos importantes da vida de Noé, 3 tópicos que eu quero abordar. A distração, então a vigia dele contra a distração, ouvir a Deus com atenção e responder com total dependência. Que seriam as distrações ali? Noé, ele surge num cenário de completa depravação moral. Isso está lá em Gênesis 6. Se você quiser até abrir e ficar acompanhando, para ver se eu não estou falando nenhuma heresia, você pode ficar acompanhando. Não vou ler ele tudo, porque todos nós aqui conhecemos a história da Arca de Noé, né? Ó, o odre rígido. Cara, o mundo na época estava tão depravado, tão deturpado, que ninguém nem percebeu que Noé tinha entrado na arca. Essa distração é um sinal claro dos tempos do fim para nós. Os produtos que mais vendem hoje são entretenimento. YouTube, Instagram, Facebook, são provas aí, né? Facebook é coisa de velho, mas TikTok.
São provas de que a distração e o comodismo vão tentar vencer os filhos de Deus de se tornar odres novos para receber do Senhor. Faz um exercício de você entrar no seu Instagram e ver quanto tempo você passou hoje mesmo. O culto começou às 10. Até às 10 horas, quanto tempo você passou no Instagram? Uma vez um amigo meu estava procurando um trabalho. E aí ele estava passando umas dificuldades, estava procurando um trabalho. E eu falei assim, mas aí como tá? Cara, eu já recusei 3, porque tinha que trabalhar no sábado. Eu falei, não, tá bom. Mas por que, cara? Porque eu quero um trabalho que eu tenha mais flexibilidade para que eu possa ter mais tempo com Deus. Eu quero ter mais tempo com Deus e por isso que eu estou selecionando um pouco melhor aqui os trabalhos. Não quero um que trabalhe no sábado, porque eu quero estar mais envolvido. Eu falei assim, amém. Mas como está o seu tempo com Deus hoje, já que você está desempregado, né? Está em casa o dia inteiro? Ixi, cara, tá falhando. Eu falei, caraca, mano, mas você está procurando um trabalho... Se sem trabalhar você não está tendo tempo com Deus, trabalhando mesmo flexível, acho que você não vai ter. Mas veja o Facebook, o Instagram, quanto. Eu fiz o meu teste ontem para ver lá. 2h30. Difícil, né? Você não consegue ficar nem 1 hora orando? Ah, mas eu trabalho com o Instagram também, né? Distrações, meus amigos, distrações. Desde os dias de Jesus, ele põe um foco numa missão, na nossa missão, na missão de cada um. Quando ele envia os discípulos para as cidades ali de Israel, ele diz para que eles não saudassem as pessoas no caminho. Isso está lá em Lucas 10, no versículo 2, que ele vai falar... Ele lhe disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiro no meio de lobo. Versículo 4, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Essa é para você que reclama que o irmão não te deu oi na igreja. Ele está na missão. Brincadeira, gente. Vamos dar oi para a galera. Mas parece uma exigência muito sem sentido, né? Só que são as pequenas distrações. Na época, não era o não saúde, não cumprimento, não era igual o nosso cumprimento hoje, né? Que cada vez vai ficando mais curto, né? Antigamente você fala, a gente brinca lá, oi, tudo bem? A pessoa, oi, tudo bem? E ninguém se responde, né? Tipo, ninguém responde se tá bem ou não, só virou isso. Só que isso também já é coisa do passado, tá mais curto. Aqui em Curitiba fica, hop, e vai, segue. Não era essa saudação que deu. Na época, cara, é tipo Dona Florinda, entra para tomar um cafezinho. Era uma coisa assim, né? Vamos ter um tempo aqui e tal. Essa era a saudação. Então, tipo assim, pequenas distrações vão roubando a possibilidade da gente ser pleno naquilo que a gente foi comissionado para fazer. Manter o foco é não se distrair. Não aceitar caminhos que encurtam etapas. Outro ponto de Noé, está lá no versículo 9 de Gênesis 6, que está dizendo assim, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Esse andar com Deus, alguém que anda com Deus, fala de uma intimidade muito profunda. Alguém que se relaciona todos os dias. Uma das coisas mais interessantes para mim nesse capítulo é estar descrito na Bíblia as medidas exatas da construção da arca. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o quão perto de Deus Noé tinha que andar para ele saber as medidas exatas da construção da arca. Quantas vezes a gente, com o tempo com Deus, Deus fala uma coisa, putz, mas está muito escondido, né? Está muito no mistério de Deus, eu preciso o Senhor seja mais específico, e a gente não entende, Deus fala de uma forma macro. Mas Noé soube todas as medidas, cara. Pensa na intimidade tão absurda nesse ponto, e o versículo 22 vai terminar dizendo, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. A audição perfeita para a voz de Deus. Quem não ouve a Deus certamente vai falhar em construir algo para Deus. Certamente.
Noé não era um gênio da engenharia civil, né? Ele não tinha o AutoCAD da última geração, mas ele era alguém atento à voz do Senhor. E como que ouve a voz do Senhor? Essa é uma das perguntas que a gente mais vê, né? Cara, mas como que eu escuto o Senhor? Intimidade. Mas primeiro é isso aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente não se relaciona com isso aqui, não adianta a gente ficar pedindo para Deus falar de forma audível e de uma forma mística. Isso é buscar um atalho que a gente vai encurtar o processo de conhecer a voz de Deus. Eu nunca me esqueço que teve uma dinâmica num Power Kids aqui que teve, ela foi lá no Hour ainda. As crianças estavam vendadas, acho que era isso. E aí, uma a uma, a mãe, acho que era uma Dia das Mães, não era Power Kids. As mães chamavam as crianças ali pelo nome e as crianças chegavam perto. Não, isso aqui não é minha mãe, não. Isso aqui está falando não é minha mãe. Ah, isso aqui é minha mãe. As crianças estavam vendadas, elas conheciam a voz de quem elas se relacionavam todo dia. Então, como que a gente conhece a voz de Deus? Se relacionando todo dia com Ele. Quando a gente está lendo a palavra todo dia, quando a gente está orando, quando a gente está buscando, a gente vai saber quando não é a voz de Deus ou quando é a voz de Deus. Você que chama sua mulher ou seu marido de amor, eu tenho esse problema assim. Não um problema, né? Nossa, ficou feio agora, né? O problema é que tipo assim, chama tanto de amor que às vezes tá em galera, tem um monte de gente que fala assim, ô amor, só que mais uns 15 chamam de amor também. E o mais louco é que quando chamam de amor, o meu amor me responde. As outras mulheres não respondem. Por quê? Intimidade. Foi um exemplo meio tosco, mas deu para entender, né? Noé era atento à voz do Senhor. O que é essa atenção? Atenção não é só ouvir, atenção é discernir no meio do barulho, discernir no meio do ruído, né? É levar a sério uma palavra que não se confirmou ainda, né? É sustentar o foco por décadas, sem se distrair. A construção da arca foi longa, né, gente? Isso é ter um coração voltado para Deus. Repita comigo isso. Deus deseja andar conosco. Nossa, mas muito ruim. Mas muito ruim. Vamos fingir que vocês estão gostando, que vocês são crentes. Deus deseja andar conosco antes de operar através de nós. Pode anotar aí. Deus deseja andar com a gente antes de operar através de nós. E a última parte de Noé foi a resposta. A obediência dele não foi só um ato isolado de construir o barco, né? Mas foi um estilo de vida caminhando com o Senhor que fez com que ele tivesse acesso a informações privilegiadas daquilo que Deus iria fazer. Deus fala antes para os íntimos. Noé obedece antes de ver algum sinal concreto. Gente, Noé construiu um barco de cerca de 135 metros, sem nunca ter visto a chuva na vida. Isso tornava a construção do barco um ato extremo de fé. Constrói um barco que eu vou fazer chover. O processinho ali durou mais de 100 anos. Mais de 100 anos construindo um barco ali, com a promessa de Deus de que ia chover. Pensa no quanto ele não era zoado. Luan comentou aqui. Pô, fiz a oração, passou 1 ano e meio, 2 anos e nada, Deus. Pensa passar 100. Continua fazendo o que Deus te mandou. Cara, eu acho que eu ouvi errado. Nem sei o que é esse negócio de chuva. Eu acho que Deus está viajando. Passou 1 ano, 2 anos, 100 anos, cara. 100 anos. Pensa. Quantas vezes a gente fica questionando Deus, quando Deus fala uma coisa,
Antes da gente responder com obediência, a gente pergunta por quê, a gente pergunta para onde. Quero mais detalhes, Deus. Mostra por que isso. Qual que é o propósito disso? Deus, eu caminho por propósito. Qual é o propósito disso tudo? O propósito é você obedecer. A obediência aqui é um ato contra a cultura. Hebreus 11:7 é a galeria dos heróis da fé. Vai dizer que pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha o nível da fé, você construir algo por 120 anos para Deus. Para usar por 1 ano. Depois não tinha mais utilidade nenhuma a arca, né? Agora presta atenção aqui, isso é bem importante. Se você dormiu até aqui, dá uma esticada e presta atenção nisso daqui. Jesus, lá em Mateus 24, ele vai retomar a história de Noé, para falar sobre o fim dos tempos. Versículo 36 de Mateus 24 vai dizer: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E alguns pastores também que dizem que sabem, né? Alguns professores de Deus que a gente tem na nação sabem quando que vai terminar, sabe data. Mas nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai e os preferidos ali. Tô brincando, gente, ó, não tô atacando ninguém. Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam. Distração. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Muito poderoso, é com muito temor que eu leio esse texto. Jesus não está falando ali somente sobre a imoralidade sexual e a violência que acontecia na época, né? Embora isso exista ali em Gênesis 6, 7, depois você lê a história com calma, estuda. Mas o texto de Noé ali aponta para uma depravação moral, uma violência normalizada e distrações. Estavam casando, estavam comendo, estavam bebendo. Isso não é pecado. Estavam distraídos, comendo, bebendo, casando, e não perceberam que Noé entrou na arca. Somente um odre novo, restaurado, é capaz de receber esse novo de Deus. Noé foi esse odre. João Batista foi esse odre, quando estava anunciando a vinda ali de Jesus como Salvador. Daniel foi esse odre no meio da Babilônia. Davi, José, Elias, tantos esses foram tantos odres que suportaram o derramar de Deus. Eu quero ser esse odre, e eu vou ser esse odre em nome de Jesus. O Xandão vai ser esse odre, a tia Rita vai ser esse odre, sabe, o Caião vai ser esse odre, o Washington vai ser esse odre, o Elitinho, o Samuel. Vocês estão entendendo? Você lembra a restauração do odre velho? Primeiro item era a água. Nos tempos de Noé, a terra estava depravada. A imersão na água, que hoje é o batismo, é um sinal de arrependimento, um novo nascimento para Cristo. Lá em 1 Pedro vai dizer até, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída,
Nela apenas algumas pessoas, ao saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. O azeite que era para reconstruir o odre velho é a graça, o óleo que impediu que José se tornasse rígido e distraído como todo mundo da sua geração. Enquanto todo mundo estava lá se distraindo, Noé, pela graça, obedeceu o que parecia sido loucura aos olhos das pessoas. E por último, o betume ou breu agia como uma cera no odre, que vedava todas as frestas, da maneira fazendo com que a madeira ficasse fechada e garantida a integridade da arca. Se houvesse uma única fresta que não fosse bem vedada, a arca afundaria. Isso fala de um estilo de vida bíblico, de acordo com a palavra de Deus. O betume, que é a cera, é a nossa prática, disciplinas espirituais, jejum, oração, tempo com Deus, leitura da palavra. Não permitir que as influências externas inundem a nossa fé. Nos dias de Noé, a maldade era tão explícita que o juízo foi inevitável. Na primeira vinda de Jesus, anunciada ali por João Batista, a maldade era mais sofisticada. A religião era em excesso com falta de Deus. Prostituição cultural, pedofilia aceita socialmente, escravidão absoluta, cultos idólatras com práticas sexuais explícitas. Esse era o cenário que você pode ler lá em Romanos 1. Aquilo ali não é uma teoria, aquilo ali é um diagnóstico cultural da época, quando Jesus veio e João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o juízo nos tempos de Noé foi inevitável, o juízo na primeira vinda de Jesus foi adiado. Foi adiado porque Cristo pagou na cruz para nos salvar, para salvar toda a humanidade, e não para destruir, como foi na época de Noé. Mas aí vai ter a segunda vinda de Jesus, amém? A gente canta Maranata, a hora vem Jesus, e a segunda vinda de Jesus serão como nos dias de Noé. A maldade volta a ser explícita e celebrada. A indiferença espiritual vai ser global. A religião vai existir sem temor nenhum. Serão como nos dias de Noé. Não é sobre o pecado em pecado, mas é sobre uma cegueira coletiva, sobre um povo, uma nação, um mundo cego. Não se distraia, meus amigos. Eu quero encerrar Gênesis 7:16. Jesus. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Note que a primeira parte, quando diz Deus tinha ordenado, Deus ali é o Elohim, refere-se ao Deus Criador, poderoso, juiz, que ordenou a construção, que preservou todas as espécies. Mas a segunda parte vai dizer, na sua Bíblia deve estar com as letras todas em maiúscula, com ali o Senhor o fechou dentro, o Senhor fechou a porta. O Senhor é o nome pessoal de Deus, de Yahvé, é o Deus da aliança, o Deus da graça, o Deus do relacionamento. Quem ordenou o juízo foi o Criador, mas quem garantiu a segurança de Noé, Jesus, foi um Deus paternal, um Deus da aliança. O verbo original ali, o fechar a porta,
significa, a palavra é sagar, significa o quê? Encerrar, entregar, selar, fechar do modo a isolar. Não foi apenas encostar a porta da arca ali, vamos fechar aqui, foi selada. Noé constrói toda a arca, passa o betume, a cera para fechar todas as brechas, para vedar ela. Mas a ação final que tornaria a arca impenetrável às águas não cabia a mãos humanas. Noé podia construir a arca com obediência, mas ele não podia se salvar sozinho. Talvez você possa frequentar a vida inteira uma igreja, um GC, fazer muitas coisas para Deus, trabalhar para Deus, obedecer, fazer a boa obra de Deus, fazer coisas que glorifiquem o nome do Senhor, mas nada disso vai ser suficiente para você ser salvo. É pela graça, e a graça não depende de mim nem de você, graças a Deus. E é uma boa notícia, ainda tem tempo para eu e você nos tornarmos odres novos e atrair a manifestação de Deus. A porta da arca aberta por 120 anos representou a paciência e a graça de Deus, a longanimidade de Deus. Qualquer um poderia ter entrado, qualquer pessoa podia ter entrado naquela arca, mas eles estavam tão distraídos que nem perceberam. 120 anos, no momento em que Deus fecha a porta, a era da graça termina e começa a era do juízo de Deus. Lá em João 10, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Quem entra por mim vai ser salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Estar dentro da arca é estar em Cristo, meus amigos. Agora olha o odre de Deus. Esse texto é muito poderoso. Salmo 56, 8 vai dizer: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no seu livro? Choro e as lágrimas, quebrantamento de coração, sempre chamaram a atenção de Deus. Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Deus recolhe o nosso quebrantamento, o nosso coração no seu odre. A arca não é somente um barquinho histórico, não. Ela é uma sombra da obra de Jesus e a representação da igreja. A arca tipifica a igreja, a noiva de Cristo, e não uma religião vazia, mas a igreja verdadeira, madura, cristocêntrica. Esse é o lugar mais seguro da terra. Esse é o lugar mais seguro, e eu não estou falando desse prédio, mas a igreja, pessoas que são templos do Espírito Santo, pessoas que gastaram suas vidas por Jesus, pessoas que renunciaram sua liberdade por causa de Jesus. Esse é o lugar mais seguro da terra. Não se distraia, não se distraia. Tudo que a gente ouviu aqui não é sobre um personagem bíblico muito conhecido, é sobre nós. É sobre eu, sobre você. Que tipo de odre que nós estamos nos tornando? E a pergunta não é o quanto de vinho que Deus quer derramar, porque Ele quer derramar o melhor de todo o tempo, mas é o quanto o nosso coração aguenta suportar o vinho derramado do Senhor, amém? Fique de pé. Vai parecer que está acabando, e feche seus olhos. Pergunte para o Espírito Santo: aonde eu estou perdendo tempo? Aonde eu estou tirando meu foco? Aonde eu perdi minha sensibilidade? As distrações parecem coisas inofensivas, e isso pode estar roubando eu e você de recebermos um vinho novo do Senhor.
Talvez Deus já tenha falado algo simples, mas você quer mais detalhes, você quer responder uma nova coisa. Responde aquilo que Ele já te falou. Obediência é pela graça de Jesus. É isso que mantém o odre flexível. O Senhor nos livra, Pai, de nos tornarmos cada vez mais rígidos. Senhor, nós queremos ser os odres que vão suportar o seu derramar. Queremos ser odres que vão suportar o seu vinho sendo derramado. Queremos ser aqueles que são obedientes a Ti de forma incondicional, Senhor. Espírito Santo, nos livra das distrações, ainda que lícitas, mas que tirem o nosso foco da eternidade, que tirem o nosso foco de olhar nos Teus olhos, Jesus. Não deixe com que a gente fique 3 horas navegando no celular e não consegue ficar 10, 20 minutos lendo a Sua palavra, Jesus. Nós queremos ser apaixonados pela Sua palavra, Jesus. Queremos ser apaixonados pela Sua presença, apaixonados pela Sua voz. Queremos fechar nossas brechas, em nome de Jesus, Pai. Fecha todas as nossas brechas, nos ajuda e nos capacita, Senhor, a estar nesse lugar mais seguro da terra, Senhor. Obrigado pela Sua graça, Senhor, pela Sua misericórdia que se renova a cada manhã. Estamos na era da graça, ainda bem, graças a Deus. Obrigado, Jesus, porque ainda há tempo. Passaram-se 120 anos e as distrações fez com que eles não percebessem que a arca fechou. Não queremos estar nesse grupo de distraídos, Jesus. Não queremos, Jesus, ser pegos de surpresa, Pai. Nós queremos ser encontrados por Ti, preparando o jardim, adornando a Sua noiva, amadurecendo, porque é uma noiva madura que o Senhor vai se casar. Nos ajuda a amadurecer, nos tira toda a meninice, Pai. Nos livra, Senhor, de nos mantermos imaturos, Pai. E nos ajuda, Pai, a ser esses odres capazes de suportar o derramamento do Teu Espírito Santo, Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Santo é Teu nome, em nome de Jesus, Pai.